Abramos nossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 24. Apenas um versículo que o Senhor Deus tem colocado no meu coração. Quando todos os homens de Israel viram aquele homem, em outras versões se diz aquele gigante, fugiram de diante dele e temeram grandemente. Apenas esse versículo. Para quem, de criança, adulto, terceira idade, todos sabem sobre a história de Davi, o vencedor de gigante. E o que eu quero falar para você essa noite, irmãos, é sobre vencedores de gigante. Uma palavra de motivação, de fé, encorajamento espiritual, para que você possa continuar lutando. Esse episódio aconteceu de uma forma sobrenatural no vale de Elá. Os soldados estavam entristecidos, desanimados, pensando talvez em voltar atrás. Eu quero dizer essa noite que vencedores de gigante não são feitos, pois esse processo não existe sorte nem azar. Eles dependem unicamente de uma confiança plena e absoluta em Deus. Muita determinação, muito trabalho, porque vencer gigantes é difícil. Eu não sei qual gigante que te atormenta essa noite. Se é o gigante do seu trabalho, do teu casamento, talvez alguém que esteja envolvido no vício. Eu não sei qual gigante que tu tens para enfrentar, mas essa noite eu quero falar que em Cristo Senhor Jesus você é mais que vencedor. Você não precisa temer nada, porque vencedor de gigante não vê crise nem assombração. Diante do desafio, muitos homens sucumbiram porque não ousaram confiar plenamente em Deus. E esse encontro entre Davi e Golias aconteceu no vale de Elá, conhecido como o Vale dos Terebintos, Vale de Carvalho, situado na região central, 20 quilômetros sudoeste de Belém. Eu vou ser rápido, porque nós temos pouco tempo. Vencedores gigantes são pessoas corajosas, obcecadas pela vitória. São vencedores natos. Muitos, em momentos de dificuldade, de fuga, de tristeza, encontraram dentre a luta oportunidade para lutar e continuar vencendo. E conosco não é diferente. Estamos entrando no ano de 2015. Muitos projetos e sonhos que entraram no mês de 2014 ficaram para trás. E às vezes você pensa: Senhor, o que eu vou fazer? Vencedor gigante não desiste, continua lutando. Muitos têm colocado um gigante tão assombroso na sua frente que faz uma tempestade em copo d'água. Mas vencedor gigante identifica os gigantes que se colocam em seu caminho. Vencedores gigantes não temem os gigantes que estão por aí, por todo lugar. E muitas das vezes nós criamos, fruto da nossa imaginação, no campo do medo, nós criamos algo que podia ser resolvido de uma forma simples. Nós potencializamos aquilo dentro de nós. Esquecemos da confiança plena, da fé absoluta em Jesus, e que tudo podemos naquele que nos fortalece, porque o Senhor está conosco, Ele não nos desampara, não nos deixa só. O gigante do medo, o gigante da ansiedade, o gigante da depressão, o gigante da crise financeira, da solidão, do casamento, do divórcio, dos vícios,
Há muitos gigantes a serem enfrentados no dia a dia. Eu quero falar para você essa noite que o seu Deus, Ele tem algo especial preparado para cada vida aqui essa noite. No versículo 24 fala que quando os homens viram aquele homem, todos fugiam de diante dele. Apenas um, escolhido, separado para o Senhor, foi atrás. Viu na crise uma oportunidade para vencer. Samuel capítulo 17, primeiro, ele nos fala de uma batalha acirrada, uma batalha entre homens destes, grandes guerreiros que estavam numa situação de dificuldade. É nessa hora que Deus levanta os Davis para vencer os obstáculos. De um lado havia filisteus, do outro lado o povo de Israel. Surgia do outro lado um homem grande, de 3 metros de altura, usava uma armadura, mais de 80 quilos, isso aí já convertido à medida de pesos atuais. As pontas da sua lança, segundo consta nas anotações, eram de quase 12 quilos. Todos tinham medo e fugiam do gigante. A insolência do gigante que nos desafiam. Diante das ameaças, os gigantes e dos soldados se abatiam. Os pessimistas sempre supervalorizam seus gigantes. Às vezes nós estamos andando, nós vemos uma coisa tão pequena, fácil de ser resolvida, mas para outras pessoas se torna potencializado, uma coisa tão grande que às vezes nós deixamos de acreditar. Mas vencedor do gigante tem fé em Jesus Todo-Poderoso, que dá estratégia e sabedoria para levar. Vendo o vexame da derrota, a humilhação, os soldados fugiam. Davi queria conhecer o rei, queria fazer uma proposta ao rei. É nessa hora que surgiu Davi com toda a unção que Deus tinha dado a ele. No versículo 5 do capítulo 17, diz que ele trazia na cabeça um grande capacete de bronze e vestia uma couraça de escama de bronze, cujo peso era de 5.000 ciclos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e dava nos ombros. No versículo 7, as hastes da sua lança eram como o eixo de um tear, mas à frente fala que ele tinha, além de toda essa armadura, os seus escudeiros à sua frente. E quantos têm potencializado os gigantes que aparecem na sua frente? Enquanto o gigante afrontava o povo de Deus, Davi olhava para as promessas. Enquanto o povo afrontava Davi olhava para a aliança, porque ele tinha certeza absoluta que em Deus ele era mais do que vencedor. Os gigantes que nos afrontam, eles são persistentes. A palavra do Senhor fala que o gigante, por 40 dias, ele vinha de manhã e de tarde afrontar o soldado de Israel. E às vezes nós aguentamos uma afronta na primeira hora do dia. Nós queremos perder a nossa paciência com as coisas dessa vida. E quantos potencializam os problemas e deixam de esquecer, de pensar que Jesus Cristo está na frente para nos dar a vitória. Gigantes estão em todo lugar, no trabalho, na rua, em todo lugar você vai enfrentar gigante. Só que você tem que olhar de uma maneira diferente. Você tem que olhar de uma maneira que você veja nos obstáculos a condição, a chance de você continuar lutando. Deus sempre promove gigantes em momentos de crise. É em momentos de crise que surgem os Davis, vencedores de gigante. A palavra do Senhor diz que enquanto Davi, após a unção de Davi, ele saiu para apacentar ovelhas. O Senhor chama homens ocupados para a grande obra. O Senhor preparou um momento para que Davi fosse preparado para enfrentar o gigante. Enquanto muitos dos seus irmãos estavam em casa, Davi estava matando ursos e leões lá no campo. E por isso ele se tornou vencedor.
Nós temos que fugir dos pessimistas, porque os pessimistas sempre procuram potencializar a crise. Eles veem sempre derrota, eles não pensam como os vencedores gigantes. E vencedores gigantes que se encontram aqui essa noite pensam de uma forma diferente, porque em Jesus somos muito mais do que vencedor. A palavra do Senhor, ela nos diz que o Senhor nunca jamais nos deixaria órfãos, porque Ele sempre estaria conosco. E às vezes você fica chorando, você fica de uma maneira que você às vezes pensa assim: Senhor, por que essa situação? É na luta que o Senhor forja os vencedores gigantes. É no momento de dificuldade que o Senhor forja os vencedores, porque é através da luta no deserto que nós somos preparados para a grande batalha que nos faz mais vencedor. No meio do campo de batalha surgiu Davi. O clima do acampamento era de muito medo, até o rei estava com medo. O comandante Abner não dava mais notícia para o rei. Estavam todos com as pernas bambas, pensando: o que eu vou fazer? Porque o gigante estava afrontando o povo de Deus. A voz da multidão sempre induz as pessoas ao fracasso. Muitos dizem por aí que a voz do povo é a voz de Deus, mas no momento de crise está todo mundo falando de uma forma que nós talvez não podemos entender. Aí nós falamos o seguinte: eu penso da seguinte maneira: enquanto o povo está em crise, eu digo da seguinte maneira: tudo posso naquele que me fortalece. Não há crise para crente, não há crise para cristão, não há crise para vencedores gigantes, porque nós temos o Senhor Deus do nosso lado. Nós somos filhos da promessa, e filho da promessa não morre, porque o Senhor está conosco. Aqueles que nunca venceram o gigante vão dizer para você: os gigantes são invencíveis. Sabe por quê? Porque eles não sabem que gigante pode ser abatido apenas com 5 pedras e uma funda. Deus prepara estratégias para homens que querem ser vencedores gigantes. E quantos vencedores gigantes tem aqui essa noite? Quantos vencedores gigantes tem aqui no mesmo povo de Deus? Quantos vencedores gigantes estão aqui essa noite, que vão terminar o ano de 2015 cantando o hino da vitória? Porque vencedor gigante não se abate mediante as afrontas. Porque quando o inimigo está para te afrontar, você está contando com a promessa. Porque os filhos da promessa nunca morrem sem terem a promessa do Senhor em sua vida. Vencedores gigantes triunfam sobre as críticas. Davi chegou no campo de batalha. Os seus irmãos perguntaram: o que você veio fazer aqui, Davi? O que você veio fazer aqui? Eles eram homens destros, de estatura grande, preparados para a guerra, estavam a serviço do rei, e Davi estava passando ovelha. Muitos não veem em você o potencial, muitos não veem em você o talento, muitos não veem em você talvez que você tem um chamado. Mas eu falo para você essa noite: crê somente na promessa, porque você tem uma aliança com Deus. Antes de Davi vencer o gigante, ele tinha que vencer os seus críticos. Com José não foi diferente. José foi hostilizado, José foi vituperado pelos seus irmãos, José passou por dificuldades e ele foi levado cativo, foi jogado na cova, ele foi vendido como escravo, mas o Senhor Deus o exaltou. Aconteceu também com Daniel foi levado cativo, o Senhor o exaltou. O Senhor Deus fez de Daniel o governador. E o povo de Deus precisa pensar de uma forma diferente, porque às vezes nós ficamos potencializando as lutas, as tribulações, mas é através da tribulação que o Senhor nos prepara para aquele que tem propósito, que é a grande vitória. Moisés morreu, o povo estava desanimado, o povo estava triste, o povo de Deus estava numa situação de dificuldade. E o Senhor dizia para Josué da seguinte maneira, no versículo 3: todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, eu tenho dado a vós, como prometi a Moisés. Ele disse para você essa noite: não desanime,
porque eu estou contigo para te livrar, para te guardar. Não desanime, porque eu estou contigo para te ajudar. Ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida. Assim como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei seus pais que daria. É uma promessa do Senhor que eu trago para os nossos dias, porque o povo de Deus precisa de vitória. O povo de Deus precisa de ser vencedores. Mas a vitória, você tem que criar a vitória a partir do seu desejo de vencer. Porque tem muitas pessoas que estão conformadas. Eu costumo dizer, como o pastor Cláudio Duarte, é chegada a hora de sairmos dos confortos da mesmice e possamos partir para o confronto da vitória. Todos os vencedores gigantes confrontam em direção à vitória. Porque se você ficar preocupado, estagnado, até o reino de Deus, no reino de Deus você tem que ousar trabalhar, fazer algo para Deus. Trazendo para os nossos dias, o segredo de vencer está na obediência. Obedecer ao Senhor, fazer aquilo que determina, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas que serão acrescentadas. O reino de Deus começa na tua casa. O reino de Deus começa no teu sentar, no teu levantar, no teu trabalho. Aí você verá que o Senhor fará o melhor por ti. Vencedores gigantes não se preocupa com a crise. Daniel e os israelitas no cativeiro babilônico, no Salmo 137, estão enfrentando momentos difíceis. O povo pede para eles cantarem, e eles penduram as suas harpas no salgueiro, e de tristeza lembram de Sião. Muitos estavam lamentando, talvez pedindo a revanche, porque o povo afrontava o povo de Deus, e eles queriam que o Senhor Deus entrasse com a providência. E quantos hoje estão pedindo para o Senhor? A pessoa se levanta contra você quer, de uma maneira ou de outra, que Deus tome a providência. Às vezes você pede vingança, mas o nosso Deus, Deus da misericórdia, Ele é Deus misericordioso. Ele abençoa você e abençoa teu inimigo. Tudo que você coloca na mão de Deus, você deve esquecer, porque você entregando a Ele, Ele vai resolver por você. O povo chorava de tristeza, porque não tinha mais esperança. Porém, Deus levantou Daniel em um momento de crise, para fazer a grande diferença no meio do povo de Deus. O império babilônico caiu, e Daniel continuou de pé. É isso que Deus quer fazer conosco. É isso que o Senhor quer fazer conosco essa noite. É isso que o Senhor quer fazer conosco nesse ano 2015. E eu falo como profeta do Senhor essa noite. Esse ano é o ano da vitória para o povo de Deus que deseja vencer gigantes. Não adianta eu falar para você que você é vencedor de gigantes se você não tem fé para ousar lutar e tomar posse daquilo que o Senhor Deus preparou para você. Deus não tem compromisso com preguiçosos. Vencedor de gigantes está de manhã cedo, trabalhando, fazendo algo para a obra do Senhor. Muitos querem deixar de trabalhar para fazer a obra de Deus. É no seu trabalho que você faz a obra de Deus. É no trabalho que você faz aquilo para Deus. E para encerrar, eu quero dizer essa noite: não olhe para os obstáculos, não olhe para os pessimistas, não olhe para os murmuradores, porque Deus te fará grande nessa terra. O futuro é um campo fértil para a realização de coisas grandiosas. Muitos ficam se apegando ao passado, ao saudosismo. Olha para frente, porque o deserto fica para trás. Ergue a tua cabeça, porque a tua história não vai terminar assim, desse jeito. O Senhor Deus vai fazer coisas grandiosas. Se anime, porque Deus tem o melhor para ti. Porque você pode crer que os seus sonhos não vão morrer. Em Joel fala que no fim dos tempos os velhos terão sonhos. Eu falo de sonhos a serem realizados em vida. E às vezes você fica preocupado: Senhor, o meu filho está chegando. Eu quero dizer essa noite que é momento de muita alegria estar aqui com esse povo de Deus, esse povo abençoado que está caminhando em rumo à mansão celestiais.
Eu quero pedir oração dos irmãos que continuem orando, para que Deus continue fazendo algo em nossa vida, porque eu quero a cada dia vencer, lutar para chegar. Que quer ser vencedor de gigante, que quer ser uma pessoa vitoriosa, que quer ser uma pessoa que olha para trás e fala: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que quer fazer um compromisso com Deus e falar: Senhor, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida, eu quero colocar a minha vida nas tuas mãos, eu quero fazer um desafio com você. Comece um ano de uma forma diferente, comece um ano fazendo algo de uma forma diferente. Não potencialize o gigante, os demônios que se levaram para te afrontar, porque você é muito mais do que vencedor.